vamos. PEPs, UEPs e média ponderada são métodos utilizados para avaliar os estoques de uma empresa, ou seja, para determinar o valor dos produtos que ainda estão em estoque e dos produtos que foram vendidos. A escolha do método influencia diretamente o resultado contábil da empresa e, consequentemente, o valor dos impostos a serem pagos. PEPs é o primeiro que entra, primeiro que sai, esse é o método. Princípio desse método são as primeiras mercadorias adquiridas, são as primeiras a serem vendidas. Exemplo, imagine um estoque. Tá ok, Gabriel. Ok. Então, imagine o estoque das maçãs. As maçãs compradas primeiro são primeiras a serem vendidas e as mais recentes ficam no estoque. A vantagem reflete no fluxo físico de mercadorias em muitos negócios e geralmente resulta em um valor de estoque final mais próximo do valor de mercado, especialmente em períodos de inflação. A desvantagem desse método é, em períodos de alta inflação, pode gerar um custo das mercadorias vendidas, né, que é o CMV, mais baixo, aumentando o lucro líquido e, consequentemente, o imposto de renda. Tá? O método UEPs, o último que entra é o primeiro a sair. O princípio dele é as últimas mercadorias adquiridas são as primeiras a serem vendidas. Um exemplo, né? Voltando ao exemplo das maçãs, as maçãs compradas por último são as primeiras a serem vendidas e as mais antigas ficam no estoque. Vantagem: em período de alta inflação, o UEPS gera um CMV mais alto, reduzindo o lucro líquido e, consequentemente, o imposto de renda. Desvantagem: não reflete o fluxo físico de mercadorias em muitos negócios e pode gerar um valor de estoque final menos realista. Lembrando que esse método ele não é aceito pelo nosso sistema contábil, tá? Nosso sistema financeiro não permite esse método. Média ponderada. Princípio, calcula um custo médio por unidade para todas as unidades em estoque, independente da data de aquisição. Um exemplo, se uma empresa compra 100 unidades de um produto por R$ 10 cada e depois compra mais 50 unidades por R$ 12 cada, o custo médio será calculado considerando todas as unidades e seus respectivos valores. A vantagem, esse método oferece um valor de estoque mais suavizado, menos sujeito à flutuação de preços. A desvantagem é não reflete o fluxo físico de mercadorias e pode não ser o método mais preciso para determinar o valor de estoque em todos os casos. Qual método escolher, né? A escolha do método depende de diversos fatores, como política contábil da empresa. Algumas empresas têm política contábil específica que determinam o método a ser utilizado, a natureza dos produtos, né? Para produtos perecíveis, o PEPs pode ser mais adequado. Condições econômicas em períodos de inflação, o EPS pode ser mais vantajoso no ponto de vista fiscal. Requisitos legais. A legislação tributária pode influenciar a escolha do método. Isso aqui chega aqui para quê? Para dizer que esse método do EPS não pode ser utilizado, que aqui a gente não utiliza ele, né? Então, vamos lá. Na prática, o primeiro exercício, lembrando o seguinte, gente. O nosso exercício ele está mais para fixação. Então, lembrando que quando a gente usa esses métodos, a gente tem que lembrar daquela questão do fluxo de caixa, tá? Aí a gente também tem que lembrar do seguinte, que todos os lançamentos, eles devem ser feitos na data precisa que ocorre, né? Para poder ser feito esse lançamento, verificando quando da sua ocorrência. No nosso caso aqui, talvez não aconteça isso, tá? Porque a gente está fazendo só exemplos mais práticos para a gente poder agilizar. Então, o negócio é o entendimento do método, né? Esse método, o que a gente vai iniciar agora aqui, o método PEPS, ele é o primeiro que entra, o primeiro produto que entra é o primeiro a sair, mas aqui a gente está vendo aqui lançamentos de entradas, né? Onde os lotes vão chegando e vocês têm que ficar cientes de que no meio de um desses lotes poderia estar tendo saída, né? No nosso caso aqui não vai acontecer isso, tá? Então vai ter as entradas e a gente vai dar a saída geral.
tá? Então vamos lá. O primeiro exercício, uma loja de roupa, ela comprou os seguintes lotes de camisa. O primeiro lote, ela comprou 100 camisas a R$ 10. O segundo lote, ela comprou 150 camisas a R$ 2. O terceiro lote, ela comprou 50 camisetas a R$ 15 cada, tá? Se a loja vendeu 200 camisetas, qual o valor do custo das mercadorias, sabendo qual o valor do custo das mercadorias vendidas, né? O CMV, ele quer saber a média, né, do custo das mercadorias vendidas pelo método PEPS, né? Então, como é que seria a resolução dessa situação? Vocês estão ouvindo bem, né? Deixa eu ver se eu consigo prender aqui o microfone e fiquem ouvindo direitinho. Estão ouvindo tranquilo? Porque como eu tenho que digitar, tá. Então vamos lá. Vamos para a primeira resolução aqui para ver se vocês assimilaram esse método, né? Então, como a gente está usando o método PEPS, as primeiras camisetas a serem vendidas são as do lote 1 e depois as do lote 2. Então vamos colocar aqui camisas, as primeiras camisas a sair tem que ser do lote 1 e lote 2, certo? Aqui para a gente ficar registrado. Então, o nosso custo médio vendido vai ser assim, ó. Eu tenho, são 200 camisas que foram vendidas, né? Então, como é que a gente vai ter que fazer? Eu vou pegar 100 camisetas, que foi do primeiro lote, certo? 100 camisetas, e vou multiplicar pelo custo dela. O custo das camisas foram a R$ 10. Então, naquele momento lá, essas camisas foram compradas a R$ 10, certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar mais 100 camisas, porque não é 200, mais 100 camisas do lote 2, certo? Que foram adquiridas a quanto? A R$ 12 cada uma. Pronto, então com isso, do meu estoque, o que é que vai acontecer? Eu vou multiplicar aqui 100 camisas a R$ 10, que isso vai me dar R$ 1.000, certo? Então a soma vai ser R$ 1.000 mais 100 camisas do segundo lote, que isso vai me dar R$ 1.200, não é assim? 1.200. Então, gente, botem na cabeça de vocês, isso aqui não é média ponderada, tá certo? O que a gente está fazendo aqui é a média do CMV, é o custo médio vendido. Por quê? Porque a gente teve que pegar uma quantidade X do primeiro lote e uma quantidade X do segundo lote. Eles entraram com valores diferentes, então gerando um total de 2.200. O que vocês têm que analisar, ó, que justamente o primeiro que entra é o primeiro que sai. O primeiro que entrou foi esse. Eu não bati a quantidade, que são 200 camisas. Aí eu tive que puxar do segundo lote, tá certo? Então agora iria zerar. Iria ficar o que aqui? 50 camisetas aqui do lote 2 e 50 camisas aqui do lote 3. Eu teria só 100 camisas. O áudio tá baixo. Me digam aí, o áudio tá baixo. A Eliane disse que tá baixo. Alguém mais? Pra mim tá normal. Pronto, Eliane, dê uma olhada aí, seu. Então, pronto, ok. Então, aí, ficando aqui restando do estoque só 100 camisas, aonde 50 camisas a R$ 12 e 50 camisas a R$ 15, tá certo? Então, esse aí é o método PEPS. O método do primeiro que entra é o primeiro que sai. Perguntas, dúvidas, pessoal? Tranquilo? Esse método aqui deu para entender direitinho? Pronto. Aí vamos para o segundo exemplo do método PEPS, tá certo? Para a gente somente assimilar, né? Então vamos lá. Resolução.
resolução. Isso, Luiz. 100 camisas do lote 1, 100 camisas do lote 2. Se a gente tivesse vendendo aí 300 camisas, 100 camisas do lote 1, aí pegaríamos 150 camisas do lote 2 e aí 50 camisas do lote 3, tá certo? Na sequência, né? Sempre na sequência do primeiro que entrou, tem que ser o primeiro que vai sair, tá certo? Seguindo a regra do período de lançamento, tá bom? Aí aqui, o segundo exemplo é uma fábrica de chocolates, onde essa fábrica adquiriu cacau nas seguintes condições. Ela pegou uma primeira compra de 500 quilos de cacau a R$ 5 o quilo. A segunda compra ela pegou a R$ 300 o quilo, tá? E a terceira compra a R$ 200. Então, se foram utilizados 800 quilos de cacau na produção, qual foi o valor do custo médio vendido, né, pelo método PEPS? Então vamos montar isso aqui. Ele pede 800, então o primeiro a sair tem que ser o cacau do primeiro lote, né? Que foram 500. Então vamos lá. Aí a gente vai botar assim, ó, CMV é igual a são 800, a gente vai tirar 500 kg do primeiro lote. Vamos multiplicar esses 500 quilos a R$ 5, que foi o preço que foi adquirido, tá? Aí mais 300 quilos do segundo lote, que foi adquirido a R$ 6, certo? Isso aqui nos gerando um total de 500 vezes 5, então seria 2.500 mais 300 quilos a 600, 1.800. Isso nos dando um total de 4.300, certo? Então, essa é a movimentação do nosso estoque, tá ok? Fechando assim esse primeiro exemplo do método PEPS. Lembrando, pessoal, que a gente, durante as aulas, a gente estudou isso aí, só que a gente tinha uma tabelinha, né? Onde a gente ia fazendo o fluxo de caixa, tá certo? Por quê? Porque ali tinha lançamento de entrada e de saída no meio, tá? Então, o que você tem que olhar é o momento que chegou, que teve a entrada e o momento da saída. Então, se teve a saída naquele momento, né? Vai fazer naquele período lá, tá certo? Aqui foi dado toda a entrada e lá na frente foi dado a saída. Só 500 vezes 5. Sim, sim. Então, tá aqui 500 vezes 5, ó. 500 vezes 5 foi a primeira saída. 300 vezes 6, a segunda saída ali, viu? Aí 500 aqui vezes 5 dá quanto? 2.500. E 300 vezes 6 dá 1.800. Tá certo? Então, fazendo essa movimentação. Então, aqui é como se fosse um fluxozinho de caixa que a gente está utilizando, mas, tá certo? Não está feito a tabela, mas é mais ou menos nessa ordem aqui, tá bom? Então, dois exemplos de método PEPS. Tranquilo, gente? Deu para entender? Se tiver alguma pergunta aí, façam. A gente vai passar para o método WEPS. Pronto, que aí o método... Não, pela tabela não, Helene, porque pela tabela tem um lá no vídeo. E aí pela tabela é o seguinte, é porque na tabela lá, quando ele... Exemplo, o que é que acontece lá na tabela? Digamos que aqui tivesse aqui, ó, a gente não teve essas duas entradas aqui. Aí digamos que a terceira aqui fosse uma saída, certo? Não foi adquirido ainda esses 200 quilos. Aí a gente vai trabalhar só o que a gente tem em cima, mas dando uma saída.
Aí lançou aí outra entrada, entendeu? A tabelinha era só aquilo ali, só para ter uma sequência. Mas não é necessário a tabela em si não, entendeu? Você pode ir fazendo, até porque é o seguinte, isso aqui é só para você ter o entendimento na teoria, porque na prática isso aqui a gente não faz, né? Porque quem vai fazer isso aqui é quem? O sistema. Então a gente está aprendendo o quê? A fazer a análise. Então, na hora que um sistema está fazendo um lançamento errado, a gente tem que ter essa noção. Não é, o sistema lançou, então ele está certo. Aí vamos dizer, o sistema está lançando errado, você não faz a análise precisa. Aí quando chega daqui a um mês que você vai observar que o lançamento está sendo feito errado no sistema, e aí? Aí você foi por água abaixo, né? Toda a situação de uma empresa, porque você, como analista, você não percebeu isso. Então tem que aprender essa situação para isso, entendeu? Aí você, o sistema fez errado, você tá ali com a planilhazinha na mão, verificando. No primeiro dia que o sistema errou, tu chegou lá e disse, olha, o sistema aqui está efetuando os cálculos errados. Você chegou para o seu patrão e disse isso, e aí tu salvou a empresa e teu emprego, né? É assim. Então vamos para cá. O método UEPS. O UEPS já é completamente diferente do que a gente viu agora, né? A diferença principal é que o último que entra é o primeiro que sai. Então, é o inverso de tudo, tá certo? Aí, como é que funcionaria aqui, ó? Utilizando os mesmos dados do exercício 1, tá certo? Vamos calcular o CMV pelo método UEPS. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui o que é que a gente vai trabalhar? Os dados são os mesmos, então vamos fazer assim para ficar didaticamente, né? A gente vai pegar aqui, ó, certo? Eu não vou pegar ali o método, vai ficar assim e vamos jogar aqui. Foram vendidas 200 camisetas, tá certo? E a gente vai calcular também aqui o CMV. Então vamos lá. Resolução. Nossa resolução aqui vai ser a seguinte. Então, nesse método aqui, as últimas camisetas a entrar são as primeiras a sair, né? Então, como é que ficaria nosso CMV? Nosso CMV ficaria assim, ó. 50 camisetas. Olha só como é o inverso, olha. O lote 3 foi que chegou por último. Então, vai ser o primeiro a sair. Então, vamos dar saída em 50 camisetas. Essas 50 camisetas, ela foi ao valor de R$ 15, certo? Mas aí ele me pede aqui, são 200 camisetas, né? E aí vai sair as 150 camisas do lote 2 vezes R$ 12. Isso aqui dá igual a 50 vezes 15, que dá um valor de 750, mais 150 vezes 12, que dá um valor de R$ 1.800, certo? Fechando aqui um valor total de 1.800 mais 750, 2.550. Olha, aí vamos fazer um comparativo. Aqui o custo médio de venda ficou 2.550. Aí vamos olhar lá no método PEPS, quanto foi? 2.550, 2.200, ó. Teve uma diferença, né, considerável. Por quê? Porque as últimas camisetas que foram compradas, o lote já começou a vir mais caro, né? Então tem uma diferença considerável. Aí também tem uma diferença considerável na questão do valor, né? Se a gente manteve o preço, quer dizer, aí tem um certo prejuízo para a empresa também, né? Pode ter um ganho, como pode ter uma perda, porque se você continuou vendendo a camisa no mesmo valor, porque ainda tinha em estoque, aí você tirou primeiro as mais caras, né? Certo?
Então, o EPS compreendido, só o inverso no estoque, né? Então, usando os dados do exercício 2 no PEPS, calcula o CMV pelo método UEPS. Então, vamos lá, vamos pegar os dados do exercício 2, trazer para cá para ficar mais fácil. Vamos ver aqui essa análise também aqui. Aí, no método 2 já é a fábrica de chocolate, né? Onde a saída foi 800 quilos. E a gente vai lá para a resolução. Resolução, vamos lá. Então foram usados 800 quilos, né? E aí agora a gente vai começar no inverso, né? Então a gente vai ter que começar pegando da última aquisição, né? Que aí no caso seria 200 unidades, 200 quilos, vezes R$ 7. Mais, aí 200 a gente já pegou, vai vir os 300 quilos a R$ 6 do segundo lote, mais faltou quantos? Faltaram 300, né? E 300 quilos do primeiro lote, que foi a R$ 5. Isso vai dar um custo para a gente agora de quanto? 200 vezes 7 dá igual a 1.400, mais 300 vezes 6, 1.800, mais 300 vezes 5, 1.500, certo? Então isso dando um total de 4.700, certo? Aí vamos dar uma analisada lá do método PEPS, quanto foi que deu? No PEPS deu 4.300 só, e aqui agora deu 4.700. Então é um valor bem, vamos dizer assim, considerável, né? Então aqui a gente encerrou o método UEPS. Tranquilo? Métodos de estoque, né? E aí vamos agora para a média ponderada. A média ponderada, pessoal, sinceramente, esse aqui é o método que eu prefiro. Eu gosto mais desse método. Eu acho ele mais democrático, né, na utilização dele aqui. Então vamos lá, utilizando os mesmos dados do exercício 1, tá? Vamos calcular o CMV pelo método da média ponderada. Então vamos pegar lá as informações que foi das camisetas. Vamos jogar para cá na média ponderada. Resolução. Então, na média ponderada, o que é que acontece? É, esse método ele já trabalha. A gente vai fazer o que? Vai somar tudo que a gente comprou, vai somar os valores e vai somar a quantidade, tá certo? E vamos dividir para achar aí o valor, é, vamos dizer assim, né? O valor da média ponderada, né? Com essa dos produtos. Então vamos fazer assim. O custo total foi igual a gente adquiriu 100 camisas vezes R$ 10,
100 camisas a R$ 10, certo? Mais 150 camisas a 12, mais 50 camisas a R$ 15, certo? Então, isso aqui vai dar igual, somando tudo aqui, a gente pegar o 100 vezes 10 dá 1.000, 150 vezes 12 dá 1.800, então dá 2.800, 50 vezes 15 dá 750. Somando isso tudo aí, isso aqui a gente vai encontrar 3.250. Compreenderam aí? Fiz direto. 3.250 é o custo total. Tudo que a gente comprou somado, tá? Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai encontrar a quantidade total. Que aí a quantidade total a gente vai fazer o que? Vai pegar 100 mais 150 mais 50. Que isso aqui vai dar o que? Vai dar 300, não é assim? Então, 300 unidades adquiridas. Feito isso, aí a gente vai encontrar o custo médio. Que o custo médio é igual a soma de todos os valores lá que a gente somou, 3.250, dividido pela quantidade, 300 unidades. Que isso aqui vai dar um valor de 3.250 dividido por 300. Isso aqui dá igual a R$ 10,83, certo? Encontramos nosso custo médio. E aí, para a gente achar o CMV, o que é que a gente vai fazer? Quantas unidades foram vendidas? 200. Então, a gente vai pegar 200 unidades e vai multiplicar por R$ 10,83. Que isso vai dar igual a 10,83 vezes 200. Dá igual a 2.166. Certo? Então, o que é que acontece aqui? A partir de agora, nossos produtos lançados, ele vai ganhar o que? Quantidade única e valor único, certo? Aí você diz assim, saiu 200 unidades, certo? Ficaram quantas unidades então? Ficaram 100 unidades, olha só como o estoque ele é redefinido. Ficou 100 unidades no valor de quanto? De R$ 10,83, certo? Aí digamos que eu comprei mais 15 unidades a R$ 15. Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essas. Eu comprei 500 unidades a R$ 15. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar essas 500 unidades, vou somar as 100 unidades que tinha. Vou somar os valores dos dois, que era um a R$ 10,83 e o outro a R$ 15. Vou somar tudo e vou dividir pela quantidade total. Esse valor, esse custo médio, ele já vai se transformar em outro valor, entendeu? Isso aí ele vai se transformando ao decorrer das aquisições que a empresa for fazendo. Tá ok? Tanto para mais como para menos, né? Pode ser comprado mais barato, pode ser comprado mais caro e assim por diante. Tá ok? Tranquilo? Disso, será que é assim que eles fazem no supermercado? Porque toda vez que a gente vai, o preço está diferente, né? Creio que sim, né? Creio que sim. Eu tenho um comércio e eu uso esse método, né? Mas eu já usava ele mesmo sem saber que era isso, né? Mas eu já usava isso, entendeu? Porque assim, a gente adquire um produto, o produto tá ali, às vezes o produto fica obsoleto e também acaba que às vezes pronto, tem situações de produtos que você adquire num momento bem mais caro, entendeu? Aí você meio que tem que fazer esse jogo de cintura para poder é, deixar um preço mais ou menos
que consiga concorrer com o mercado, né? E muitas das vezes a gente nem consegue fazer esse preço, porque quando a gente vai ver o mercado tá tão complicado que você tem gente que vende as coisas sem saber nem por quanto está vendendo. Muito complicado, entendeu? Muito complicado mesmo. Tem gente que às vezes chega no meu comércio e diz assim: quanto é isso aqui? Eu digo: rapaz, é tanto. Vixe, ali em fulano é tanto. Eu digo: meu amigo, vá-se embora comprar lá, porque eu mesmo vou comprar onde é mais barato. Aí você vem dizer pra mim porque eu tenho que baixar o meu, pra você. Só que assim, tem pessoas lá perto de mim que muitas vezes ele tem o prédio dele é próprio, ele não tem, não é alugado, não é, entendeu? Então assim, pra mim todos esses custos ele incide na situação, entendeu? Eu Pra mim sempre foi na ponta da caneta ali tudo bem direitinho. Então não é porque a pessoa chega e diz: ah, você tá, tem hora que você tem boleto para pagar, tem essas coisas, tem aquilo ali, tá? Você aceita perder um pouco, não é perder, né? Ganhar menos. Não é você deixar de ter o lucro, é você ganhar menos para você pagar um boleto, para você aquilo. Mas não quer dizer que porque fulano vende a tanto você tem que vender, né? Isso não existe, né? Então, a média ponderada aqui, ok, né, gente? Vamos fazer do exercício 2 para a gente finalizar o exemplo. E também assim, né? Porque esse método aqui é porque ele é mais prático mesmo, né? Também, né? Você joga tudo ali, soma tudo e tchau. Acabou. Então vamos continuar na mesma situação para ter o mesmo entendimento, né? Então a gente vai calcular o custo total. Aqui é aquela fábrica de chocolate, né? Então custo total é igual foram adquiridos, olha, 500 quilos de chocolate, né? A R$ 5, mais 300 quilos a R$ 6, mais 200 quilos a R$ 7. Isso aqui dá um valor total de R$ 4.300, tá? Se vocês quiserem calcular, aí pode calcular, mas você multiplica e soma tudo, encontrando o valor, o custo total da mercadoria, tá? E agora eu vou para a quantidade. Quantidade total, que é igual a 500 mais 300 mais 200. Isso dá igual a 800, dá igual a 1.000, né? Então foram adquiridos 1.000 quilos. E aí, para a gente encontrar o custo médio, ele vai dar igual a 4.300 dividido para 1.000 quilos. Isso dá igual a R$ 4,30 por quilo, né? Tá? Então, feito isso, a gente vai encontrar o CMV, que é o custo médio vendido, que é igual a 800 vezes R$ 4,30. Então, igual a 800 vezes 4,30, que dá igual a 3.440, certo? Então, com isso, a gente disse a média ponderada deu 3.440. Sim, aí a gente não fez o seguinte, a gente ainda não visualizou com relação aos outros, né? Quanto é que ficou, né? Já porque aqui foi na média. Ó,
Eu não vou fazer a análise juntamente a UEPS, porque a UEPS não é válida, né? Então, 3.440, vamos lá para a PEPS, que é a outra opção que é válida. Então, 3.440, olha a diferença, 4.330, tá certo? Então, ali visualizando uma média, né? E aqui no outro, olha, o primeiro exercício aqui deu 2.200 e aqui deu 2.166. Veja que já foi mais próximo, né? Um valor mais aproximado, tá? Então, tranquilo?